Fala, torcida tricolor, chegando aqui no canal do Lessa para a gente fazer uma análise do jogo de ontem. No Maracanã não foi possível fazer, eu trouxe para vocês a entrevista do Fred na Zona Mística, foi uma entrevista bem interessante. O Fred abordou assuntos importantes e foi bem sincero nas respostas dele. Então vocês podem acompanhar, quem ainda não assistiu, tá aqui no canal, só voltar lá assistir. Vou deixar aqui no final do vídeo também para você ver. E tem ainda a entrevista do Ganso que eu também quero abordar e vou colocar aqui para vocês. Mas antes, eu vou trazer para vocês a minha análise do que eu vi do jogo de ontem, para que a gente possa discutir aqui, trocar uma ideia, saber o que vocês estão pensando também sobre o que está acontecendo. Enfim, é óbvio que é um resultado que a gente não queria, mas de certa forma não me surpreende. Pelo menos para mim, eu falei isso ontem nas minhas redes sociais, não me surpreende em nada. Só surpreende a quem não vinha assistindo aos jogos do Fluminense. Deixa o seu like aí no vídeo, que é muito importante, galera. Sempre pedindo essa ajuda a vocês, para que o vídeo possa ter um desempenho melhor, chegar até mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito, também é fundamental. Já estamos chegando aí, ultrapassando a marca de 21 mil inscritos, rumo aos 30 mil inscritos aqui no canal do Lessa. Conto sempre com o apoio de vocês, que é muito importante. Ative as notificações, porque aí sempre que tiver uma notícia importante, já vai estar na tua mão, beleza? Bom, vamos lá. Comportamento... mais uma vez decepcionante, mais uma vez lamentável. A postura, a gente está falando disso já há muito tempo, não é de hoje. O problema não é só tático, o problema não é só técnico, o problema é de postura, de imposição dos jogadores, que não gostam quando a gente fala de intensidade, mas é inevitável não fazer uma comparação com os jogos finais do Campeonato Carioca com o que o Fluminense está apresentando agora. Ontem, saindo do intervalo, o Ganso disse que a intenção no primeiro tempo é dosar um pouco o jogo, ter mais a posse de bola para evitar um desgaste maior. Mas o que a gente está vendo em campo é um time passivo, é um time lento, é um time que pega a bola e é completamente sem imaginação. Não sabe o que fazer com ela, não consegue sair da marcação do adversário, por mais limitado que ele seja. E vira um jogo maçante, vira um jogo sonolento, vira um jogo irritante. E é isso que a gente tem visto nos últimos jogos. Então, se você joga mal, se você tem uma postura dessa em sequência, você pode até demorar a perder, mas uma hora você vai perder. E foi isso que aconteceu ontem. E perdeu não foi para um timaço, não, pelo contrário. Perdeu para um time que veio para se defender, para tentar buscar um gol. E foi isso que o Inter fez e teve competência, defendeu bem, né? Estava bem organizado, bem postado atrás. Conseguiu evitar os ataques do Fluminense, que também não tem sido muito difícil, e aproveitou a chance que teve. Futebol muitas vezes é isso. Só que nem o básico o Fluminense está conseguindo fazer. E aí é uma série de coisas que o Abel, evidentemente, tem uma responsabilidade, por ele ser o treinador, óbvio. A maior responsabilidade talvez seja até dele, por algumas questões que eu vou apresentar aqui para vocês, mas não todas. Mas não toda a responsabilidade. Isso precisa ser dividido com os jogadores também. O Fred ontem falou que o time tem que botar a cara na reta, e tem que botar a cara na reta mesmo, Fred. Tem que botar a cara na reta mesmo. Porque, desculpa, depois que o Fluminense jogou contra o Cuiabá, que foi realmente uma viagem para Colômbia, viagem para Cuiabá, foi muito pesado, o Fluminense está no Rio de Janeiro direto. É um jogo em cima do outro? Sim, é um jogo em cima do outro. Mas não teve viagem. E assim, isso aí vai ser a realidade de todos os clubes. Será que está todo mundo apresentando essa postura? Será que está todo mundo jogando com sono que o Fluminense, com a desatenção? Desatenção ontem não foi nem tanto o problema. Mas com essa passividade, com essa... um time modorrento, será que tá todo mundo jogando assim? Começando o jogo assim, para depois no segundo tempo? Porque, cara, um jogo ou outro você vai conseguir virar, agora não vai ser todos. Se você sai atrás do placar, você pega um time mais forte como foi do Inter ontem, que é um time que marca melhor, você não vai fazer 2, 3 gols que nem foi no Vila Nova. Não tem milagre no futebol. Por isso que o segundo tempo foi completamente exceção ao que vinha acontecendo contra o Vila Nova. E aí os jogadores quiseram fazer um recorte daquilo ali para ter como justificativa, para ter como exemplo. Olha como nós geramos, olha como nós fazemos, olha que coisa incrível, olha que coisa épica. E não é isso. O que fizeram foi mais que obrigação depois do primeiro tempo terrível que fez. Então, assim, responsabilidade do Abel. Volta com o esquema com 3 zagueiros. Não é novidade? Não é novidade. Mas é o que a gente vem falando. Pelo amor de Deus, a gente vem falando isso desde o início da temporada. O Fluminense tem joga com 3 zagueiros,
com 2 alas deveriam apoiar. O Calegari fez uma partida terrível ontem e não vem bem atuando na lateral, na ala, seja lá onde for. Entra o Samuel Xavier, é pior ainda. Então esse é um erro de avaliação de elenco. O Fluminense hoje não tem um lateral, um ala pela direita que consiga, de fato, desequilibrar, que consiga, de fato, criar situações ofensivas de perigo, que consiga ser um jogador, mais uma peça importante no ataque. Não tem. O Marlon ontem fez uma partida mais burocrática. O Fluminense tinha espaços nas laterais o tempo inteiro, principalmente pela direita e pela esquerda também tinha. Mas não apoia, não sabe jogar assim. É um time que joga com 3 zagueiros e não sabe jogar com os 3 zagueiros. Ou seja, não sabe aproveitar o melhor desse esquema. O Fluminense ficou o Ganso recuando para buscar a bola para ajudar na construção, porque ele estava encurralado pela marcação. Insistia no jogo pelo meio, onde o Inter tinha um domínio completo, estava bem marcado, bem armado. Quando o Fluminense conseguiu chegar com algum perigo, foi sempre pelas laterais. E aí você joga com 3 zagueiros e não tem 2 alas que tenham competência para fazer, de fato, um desequilíbrio no setor ofensivo. Porque se você adianta os caras, você vai fazer o sistema defensivo do Inter se preocupar, eles vão ter que prender mais gente atrás. E não vão conseguir estar no campo defensivo do Fluminense como estiveram durante muito tempo. É simples assim, é uma questão matemática. É uma questão matemática. E aí a gente entra, eu vou de novo bater nessa tecla. Todo mundo tem chance, menos o Natan tem chance de fato. Ah, Vitor, Natan não joga porra nenhuma, preguiçoso. Porra, para de insistir nessa meta. Quem tá jogando? Martinelli tá jogando pra cacete? Martinelli tá bem? Quem tá jogando? Queria entender. Porque todo mundo tem chance. O William Bigode tá aí se arrastando, lutando contra ele mesmo em campo. E recebe diversas oportunidades. O Natan não pode receber. Porque tira os 3 zagueiros, cacete, 3 zagueiros, já que não tem alas que apoiam. Coloca mais um cara no meio campo, preenche mais o meio. Já que vai ser para jogar pelo meio, então preenche mais o meio e joga por ali. Porque não entra na minha cabeça um cara que foi titular não, que era a primeira opção praticamente no banco de reservas do Atlético Mineiro, o time campeão brasileiro do ano passado, que entrava em vários jogos, que era extremamente útil, que a torcida do Atlético gosta, que os jogadores gostavam, a comissão técnica gostava, e para o Fluminense não serve nem para entrar num segundo tempo, com o time perdendo. Desculpa, isso não entra na minha cabeça. Então, assim, eu tenho certeza que se pegar um treinador, vai conseguir fazer o cara jogar, mostrar alguma coisa. Porque não é possível que ele tenha desaprendido completamente a jogar. Ou não é possível que o Fluminense tenha ido lá pagar R$1 milhão por um jogador inútil. Não, isso não entra na minha cabeça. Não dá. O Abel, quando tira Luiz Henrique, e eu acho que deveria ter tirado mesmo, e depois que ele entrou no segundo tempo, mostrou porque ele saiu, né? Eu acho que não tem nem discussão sobre isso. Tirou o Arias também, aí acha um erro. Ah, é por questão física. Então deixa o cara iniciar o jogo e tira no intervalo, se for o caso. Tem que sair no intervalo? Não tá bom, tira no intervalo. Porque você já começa mal o jogo, você dá confiança para o adversário, você leva o gol, aí depois bota os caras para reagir e não vai dar, como não deu ontem. Às vezes não vai dar. Então por que o Arias não começa o jogo? E joga até onde der. Porque se ele não tivesse condições, ele não deveria estar no banco de reservas. Ué, não é isso? Ainda mais com um time que já perdeu o Iago, já perdeu o Nonato, já perdeu 2 jogadores no meio campo que poderiam ser titulares. Você perde o Caio Paulista, que poderia ser uma opção para o segundo tempo. Então você desconfigura ainda mais a equipe. E o Fluminense foi um time lento, um time completamente marcável. Um time sem imaginação, um time previsível. Mais uma vez, como vinha sendo no Campeonato Carioca, grande parte do Campeonato Carioca, foi um time previsível. Depois, o Abel enche o time de atacantes, 5 atacantes. Matheus Martins, John Arias, Cano, Fred. E estou esquecendo de mais alguém ali. O William depois saiu. É isso. 5 atacantes, Luiz Henrique. 5 atacantes, bota lá 5 atacantes. Então, assim, é um desespero, é uma falta. O Fluminense se desorganiza, ele não consegue manter a organização. Não, vamos manter porque a gente vai conseguir empatar. Não, o time se organiza, ele se desconfigura, ele se perde. E aí, enfim, o resultado é esse. A gente
Eu acho que não dá para usar mais a sequência como bengala, como desculpa de jogos, essa maratona. É realmente desumano, é um absurdo esse calendário. É um absurdo, mas ninguém se junta para nada, gente. Ninguém chega lá, bota a pica na mesa lá e não vamos lutar contra isso. Ninguém faz nada. Só sabem ficar reclamando depois. Para diminuir. Ano de Copa do Mundo diminui, porra, do estadual, diminui alguma coisa. Mas ninguém faz nada. Estadual aí com 2 jogos de final, 2 jogos de semifinal. Porra. Os caras vão lá e assinam o regulamento. Então não adianta depois ficar chorando. Assim, isso aí é para todos os times, para quase todos os principais times que estão nas principais competições. É desumano, mas então a diretoria tem que estabelecer uma prioridade. A nossa prioridade vai ser essa aqui. E vamos abrir mão disso. Porque não vai dar para jogar essas competições, já está provado isso. Na terceira rodada, os jogadores... Ontem o Fred falou, esse campeonato brasileiro tá complicado, tá difícil. Estamos na terceira rodada, gente. Você imagina daqui a 2, 3 meses. Então, assim, isso tem que ser repensado. Não dá para o torcedor ficar passando pano. Ah, não, calma. E a gente também ficar passando pano. Não, sequência e tal. Não vai dar. Assim, e o Abel tem feito mudança. O Abel tem tentado descansar alguns jogadores. E o Fluminense está no Rio de Janeiro, como eu disse. Já desde depois do jogo contra o Cuiabá. O jogo terça-feira novamente é no Rio. Não tem viagem pesada? Não tem. Então, assim, você pode até não conseguir ter um desempenho ao longo do jogo, você vai caindo, você vai cansando, isso é perfeitamente compreensível. A questão é que o time já entra abaixo, já entra numa rotação abaixo. E aí passa confiança para o adversário. Então, assim, foi mais uma péssima atuação, foi mais uma atuação horrível, fraquíssima, e que foi merecidamente coroado com uma derrota, na minha opinião. Mas, assim, como eu disse, não surpreende a ninguém que vem assistindo aos jogos do Fluminense. Isso ia acontecer. Cedo ou tarde ia acontecer e aconteceu. Então é preciso rever, repensar e encontrar soluções para tentar entender o que tem de bom. O que tem de bom é que o Abel reconheceu que tem problemas, reconheceu que está acontecendo alguma coisa, que o time não está conseguindo ter a mesma vibração, ele mesmo usa essa palavra, que ele precisa tentar entender o que está acontecendo. Isso já é um ponto positivo, né? Se ele vai conseguir encontrar essas soluções, é isso que a gente não sabe. Agora, cara, não dá para... o fulano pode jogar 45 minutos. Então coloca o cara jogar 45 e tira depois, então, se for o caso. Que não dá para o Fluminense entrar tão abaixo, tomar gol, tomar porrada e depois tem que sair pro sufoco para tentar virar jogos. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Não tem tempo para respirar. Terça-feira já tem jogo e é jogo decisivo. O Fluminense vai precisar ganhar. Eu volto ainda hoje aqui no canal com essa entrevista do Ganso. Deixa o like aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês concordam e o que vocês discordam. Enfim, estamos aí para discutir, beleza? Em alto nível, com respeito sempre. Deixa sua inscrição no canal, que é muito importante. Não se esqueça, conto com vocês. Tamo junto. Valeu, galera.